Obrigado, Santo Deus, amado Pai. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado por tua fidelidade, Senhor. Nós que somos um povo tão rebelde, pensamos coisas ruins, falamos coisas que não agradam ao Senhor, mas sempre que solicitamos o teu perdão, Pai, o Senhor nos concede de forma liberal. Meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar a agir da mesma maneira, Senhor, porque nós queremos andar nos teus passos. Precisamos conhecer mais ao Senhor, e quanto mais conhecemos o Senhor, mais vivemos da maneira que agrada a Ti, Senhor. Sabemos que se faz presente aqui nessa manhã. Nós te pedimos de maneira sobrenatural que a Tua palavra, Senhor, tão somente a Tua palavra, venha fazer morada em nossos corações. O nosso objetivo é adorá-lo, Pai. O nosso objetivo é aprender a Tua palavra. Nosso objetivo é andar nos Teus caminhos. É nos parecer mais e mais contigo. E sabemos que disso o Senhor não abre mão. Obrigado por esse plano maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado pelo alimento sólido da Tua palavra. É o que nós te agradecemos e oramos, na dependência do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos 8, 28 e 29. Já conseguiu memorizar? A eletricidade das crianças contagia. Muito bem, Romanos 8, 28 e 29, nossos versículos-chave. Já conseguiram memorizar? Quem aí, aventura? Além de Alice, da semana passada, que já memorizou, e Lenildo também, que falou semana passada. Alguém mais conseguiu memorizar? Romanos 8, 28 e 29. Um corajoso e uma corajosa, para eu levar o microfone aí. Ícaro. Muito bem, Ícaro. Deus continue abençoando sua vida. São os dois versículos que nós estamos trabalhando ao longo desses domingos, porque nós precisamos andar nos passos de Jesus, e Deus não abre mão desse propósito, transformar o nosso caráter em semelhança ao seu caráter. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão. Um assunto difícil para muitos, porque torna esse assunto difícil. Mas Jesus ensinou sobre o perdão, mostrou como se deve perdoar. Mas antes de entrarmos propriamente no versículo, eu quero perguntar para você nessa manhã. Se o seu irmão que está aí do seu lado, ele resolve pisar no seu pé, ele simplesmente resolve te ofender com palavras, você perdoaria ele? Você perdoaria? Depende. Ouvi um depende aí meio sussurrado. Depende. Depende de quê? Do momento? Do que ele fez? Ah, ele dá um tapa na tua cara, ele vai tomar outro? Certo. Se ele der um tapa na tua cara e te pedir perdão, depois você vai ter um papo comigo de aconselhamento, viu? Falar mais profundamente no aconselhamento. Minha ovelha. Mas algumas pessoas pensam como João e não falam. Mas vamos supor que a pessoa ela não bata no seu rosto, mas ela te ofende. E depois ela te pede perdão. Você perdoaria ela? Ela te ofendeu com as palavras e te pede perdão. Você perdoaria? E se ela te ofendeu com as palavras, te machucou mesmo com as palavras, e não te pediu perdão, você perdoaria ela? Depende de
De quem é a falha? Às vezes falar a verdade ofende também. Mas vamos supor que não seja uma verdade, seja uma ofensa mesmo, uma calúnia. E ela não pediu perdão, ela te caluniou mesmo e não pediu perdão. Você perdoaria ela? Certo, você libera o perdão. Ótimo. Boa, Ivanete. Vamos supor então, vamos apimentar a coisa. Essa mesma pessoa lhe ofende de novo e continua ofendendo. Você perdoaria ela quantas vezes? Olha, a Bíblia ensina uma coisa, mas eu quero saber de você. A Bíblia ensina 70 vezes 7. Eu quero saber de você. Diga, Fernando. Marido e mulher. E geralmente é no relacionamento marido e mulher, porque é mais fácil eu me afastar do Pedro, ou Pedro se afastar de mim quando eu calunio. Mas e a minha mulher? E o filho? Sandra Mara levantou a mão lá no fundo? Ô, gente! Adorei a palavra que você colocou. Não estamos preparados. Injustamente. E aí, perdoar ou não perdoar? As pessoas são as pessoas, mas eu. E a chave disso está no preparo. Hoje, vocês sairão preparados para perdoar. Hoje. Vai depender de vocês. Hoje. E vocês vão entender por quê. Diga, Lúcia. Não perdoou. Não perdoou. Você apenas balbuciou. Você externou algo que, de fato, seu coração não assimilou. Algumas pessoas fazem isso. Tá, eu te perdoo. Eu te perdoo. Ela quer se livrar, ou então qualquer ressentimento, mas o ressentimento está lá. Não perdoou. Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia lá. Lucas capítulo 23. Se estamos andando nos passos de Jesus, nós devemos perdoar como Jesus perdoou. Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Quem encontrar, por favor, pode ler.
Só que é muito forte. Muito forte é a palavra de Deus. Mas Jesus, como homem, ele fez o quê? Naquele momento ele teve compaixão. As pessoas estavam certas ao crucificá-lo? Não. Eu fico pensando o que poderia ter passado na cabeça de cada guarda naquele momento ao escutar isso. Porque os guardas, eles estavam muito acostumados a ouvirem gritos, pedidos de socorro, transtorno por parte daqueles que foram crucificados, mas de repente eles ouvem de um homem preso: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Talvez nunca na história aqueles guardas escutaram coisa semelhante. Não somente os guardas, mas não tenha dúvidas, os líderes religiosos estavam ali porque eles queriam ter a certeza que aquele Jesus, o arruaceiro, o difamador que agia em nome de Beelzebu, os religiosos queriam ter certeza que aquele homem estaria morto naquela cruz. E estavam ali. Os conhecedores da Bíblia, os rigorosos com a lei, aqueles que faziam de tudo para que as pessoas pudessem carregar um peso terrível nas costas, mas eles, de boa no canto deles, estavam lá e ouviram isso. Como é que Jesus pôde fazer aquilo? E nós vamos ouvir, porque foi Jesus, mas nós somos humanos. Venhamos e convenhamos, eu não estou preparado e eu sou humano, eu não perdoo qualquer coisa. Isso tudo é desculpa que nós usamos para não perdoar. E uma característica essencial do caráter de Deus é o perdão. Mas por que que insistimos em não perdoar? Por que que insistimos tanto em observar os pecados das pessoas e simplesmente numa balança psicológica pesar: isso eu perdoo, mas aquilo jamais? O que significa perdoar? Esquecer? Deus se esqueceu dos nossos pecados? Tem uma diferença muito grande entre esquecer e não lembrar. A Bíblia fala que Deus ele não lembra mais. Mas se Deus fosse um Deus que esquecesse pecado, nós não veríamos pecado de homem nenhum na Bíblia. Porque ele esquece. O exemplo clássico é de Davi. Ele perdoou Davi, mas ele não esqueceu. Tanto que nós temos o pecado de Davi descrito aqui. O que é perdoar? No dicionário popular, é abandonar o ressentimento, no dicionário. Abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu. Deixar o desejo de punir. Esse é o significado no dicionário popular. Só que no grego, o significado é muito forte. É deixar ir. Abrir mão de. Liberar. Ou seja, o perdão é uma escolha ou decisão de deixar ir o desejo de guardar rancor. É uma escolha, é uma decisão de deixar ir aquele desejo de guardar rancor. Só que por falta de preparo bíblico, nós somos rancorosos. Nós não perdoamos, falamos, mas no coração está lá a mágoa. Eu perdoo, mas não esqueço. E fica alimentando, e fica remoendo. Quem foi que Jesus perdoou nas Escrituras? Você vai encontrar pessoas contritas, pessoas que verdadeiramente estavam arrependidas, pessoas que disseram e mostraram o arrependimento. Aí entra o caso que Coelhão colocou aqui. Peraí, eu vou observar. Se ela tiver de deboche, pera lá. Mas se ela mostrar um coração contrito e pediu perdão, aí a história é outra. Jesus perdoou pessoas assim. Lucas ainda, se você voltar no capítulo 7, Lucas, no capítulo 7,
a partir do 36. Lucas 7, a partir do 36, do versículo 36. Eu não sei aí na sua Bíblia, qual é o título que aparece aí nessa sentença? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha só, a partir do 36, diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, olha só, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Aquela mulher ali estava demonstrando uma atitude de arrependimento. Aquela mulher pecadora, que a Bíblia define ela como pecadora, estava demonstrando que estava arrependida. Mesmo demonstrando esse arrependimento, mesmo demonstrando um coração contrito, olha a reação dos líderes religiosos. Olha o que a religiosidade faz. Versículos 47 e 48. Avance aí para o 47 e 48. Diz assim: por isso te digo, na verdade a partir do 40. Ele diz assim, ó. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Na verdade eu pulei o 39. É o 39. É o 39. O que é que diz aí na sua Bíblia no 39? É uma pecadora. Isso aqui foi num tom de fofoca, viu? Porque eles observaram aquilo ali, duvidaram da pessoa de Jesus e falaram assim, ó, se ele de fato soubesse quem é aquela fulana ali, aquela fulaninha ali, que é toda a cidade sabe quem é, não teria nem deixado ela entrar aqui. Não teria nem chegado perto daquela mulher, porque ela é pecadora. Se ele fosse profeta mesmo, sabe o que era que ele faria? Ele tacava pedra nela, porque mulher pecadora era apedrejada até a morte. Está na lei. Esse homem não é profeta coisa nenhuma. Perdoa uma mulher dessa. O detalhe é que a mulher estava demonstrando através de atitude um coração contrito. E esses homens tiveram a reação que tiveram. O nome disso chama-se religiosidade. Religiosidade. Porque eles viram a atitude da mulher e mesmo assim, isso não me convence de nada, ela é pecadora. Isso não muda nada. É por isso que hoje em muitas igrejas, vocês que costumam visitar igrejas por aí, já devem ter escutado isso. Porque lá na minha igreja, quando uma pessoa peca, ela fica em disciplina por mais de não sei quanto tempo. Ela não pode fazer mais nada, isso só pau, isso não é disciplina, isso é castigo, isso é farisaísmo, isso é religiosidade. Disciplina, o sentido de disciplina é correção, é restauração, é confrontar a pessoa com o pecado e mostrar, olha, você está num caminho errado e agora você precisa seguir por esse. Você sabe que você fez isso e agora você tem que fazer isso. E eu vou te amar, nós te amamos por conta que a palavra ensina isso. Mas aí a nossa balança espiritual, como a do fariseu, pode chorar, pode lamentar, vai tomar pau, vai tomar porrada. É isso que acontece. E não somente as igrejas, mas uma liderança de uma forma geral, por não entender o que é o perdão, tem agido como esses fariseus, como esse fariseu. Como foi que Jesus olhou para essa mulher? É aí que entra o versículo 47 e 48. Por isso te diz para aquela mulher pecadora: perdoados
lhe são os seus muitos pecados. Ela não era apenas uma pecadora, era muito pecadora. Porque ela muito amou. Olha a base aí, o amor bíblico. Ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Você muito amou. Aí Jesus ele fala: olha, eu entrei aqui, ninguém me serviu, ninguém fez nada, tudo dando uma de bam, bam, bam. Essa mulher muito pecadora veio aqui, pegou um perfume caro, derramou nos meus pés, chorou aqui, enxugou com seus cabelos, demonstrando o coração arrependido, e vocês aí, ninguém me serviu. Quem muito perdoa, muito ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. Não tem amor. E olha, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, porque o povo que se diz cristão, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, é o amor cristão, porque quem ama é crente. O descrente, ele não pode amar, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus está derramado no crente. Mas Deus nos alerta que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo nesses últimos dias. Não tem mais amor. Não tem mais perdão. Quem foi que Jesus perdoou? Ele perdoou seus inimigos. Aqui a mulher demonstrou arrependimento, mas e no caso da cruz? Que eles bateram, que eles maltrataram, que ninguém foi lá debaixo da cruz e disse assim, ó, Senhor, me perdoa porque eu te coloquei aí. E ele fez o quê? Perdoou. E ele diz o quê para mim e para você? Perdoe. É uma questão de vontade, é uma questão de querer. Não existe isso, eu não consigo perdoar. Não existe. Você decide perdoar ou não. Ah, vem a questão do preparo? Certo, vem a questão do preparo. É uma desculpa até válida. Por isso que eu disse hoje pela manhã, você sai daqui indesculpável. Hoje você sai indesculpável. Porque você está vendo o exemplo de Cristo. Por que Jesus, ele estava e era tão pronto a perdoar? Você não vai encontrar em nenhuma pessoa que fora perdoada por Cristo um merecimento. Nenhuma pessoa nas Escrituras que foi perdoada por Cristo merecia aquele perdão. Como alguém disse para mim assim, ó, eu não mereço isso. Eu mereço o perdão de Deus. Eu disse para ela, você não merece o perdão de Deus. Eu não mereço. Ele simplesmente perdoa porque Ele quer perdoar e por amor a Ele. Ele me perdoa e perdoa você. Nós não merecemos o perdão de Deus. Ninguém nas Escrituras merecia o perdão de Deus. Jesus ele tinha uma missão muito clara, que era revelar para essas pessoas, os seus seguidores e principalmente aqueles que não seguiam, o caráter de Deus, que é um caráter perdoador. Ele tinha esse propósito. No Salmo 103, você pode voltar lá no Velho Testamento, no Salmo 103, Salmo 103, a partir do versículo 8. Salmo 103, 8. Nove. Dez. Só aqui até o 10. Olha só. Quantos aqui nessa semana pecaram? Levante a mão. Certo. Baixe suas mãos. Quantos aqui essa semana não pecaram, não cometeram um pecado? Amém, glória a Deus. Por que você está aqui hoje, domingo, na igreja, vivo, respirando, tomou café com saúde se você pecou? E o pecado fere a santidade de Deus.
Você conseguiu sair da sua casa e está aqui. Pecou na semana e está aqui. Um Deus que é santo, 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 permitiu que você estivesse aqui, que eu estivesse aqui. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não é porque Deus é todo bondoso, todo longânimo, você está aqui, que não vai ter consequência para o pecado. Se não confessou, vai ter consequência. Porque Deus trata com o pecado. Ele trata o pecador, ele não admite o pecado. Porque algumas pessoas dizem assim, pregar o perdão, pregar o amor, incita a liberdade desenfreada. Incita que eu posso fazer qualquer coisa e Deus vai me perdoar, porque eu posso pedir perdão a Ele. De Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Se eu peco e continuo pecando, vem consequência. Se eu peco e confesso a Deus o meu pecado, Ele me perdoa. E se Ele faz isso comigo, não me trata segundo os meus pecados, por que é que eu vou tratar o meu irmão? Eu vou tratar até aquele que não é meu irmão, de acordo com o pecado dele. Continue aí, meu irmão. 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande o quê? A sua misericórdia. Para com quem? Para com os que o temem. Opa, para com que os temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos? Ele sabe disso. E você deveria saber qual era a sua estrutura. Porque se hoje você tem dificuldade de perdoar, é porque talvez você não conhece a sua estrutura. Você não sabe qual é a estrutura de Deus e qual é a sua estrutura. Por isso vem a dificuldade do perdão. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Se Deus te perdoou, você tem o dever de perdoar. Porque você precisa, assim como eu, todos os dias nós precisamos do perdão de Deus, dia após dia. Quando eu me esqueço que eu preciso do perdão de Deus, o que é que eu faço? Eu não perdoo, porque eu já fui perdoado. Então por que eu vou perdoar? Eu reconheço que eu não preciso ser perdoado. Quando admitimos todos os dias que necessitamos do perdão de Deus, nós amamos mais e perdoamos mais. Eu contei aqui uma vez, uma história, que aconteceu aqui na igreja, de uma pessoa que, ela pisou na bola. Não está mais aqui não é mais membro daqui não, mas ela engravidou. E foi num dia de ceia que ela me procurou. Dia de ceia. Ela me procurou lá embaixo. Chorando, desesperada. Já estava com a barriga grande, tinha uns 5 meses. E ela chorava. E depois que ela acabou de chorar, eu fui para a Bíblia. E mostrei para ela a tragédia do pecado. E ela chorou mais ainda. Quando ela parou de chorar, eu mostrei mais coisas com relação à tragédia que o pecado faz na vida e consequências. E ela tornou a chorar. Não podia passar, eu tinha que mostrar as consequências que Deus fala a respeito de pecado. Só que eu não podia parar ali. Ela precisava de uma disciplina. Ela precisava de um ensino. Mostrei o lado ruim, que Deus mostra, e agora vem o lado bom. Confessar o pecado, se arrepender, não fazer mais, crer que Jesus perdoou ela, crer que o pastor perdoou ela, crer que os irmãos preparados irão perdoá-la. Ainda falei assim, e se alguém comentar alguma coisa, vier para você falar alguma coisa, diga, não, já conversei com o pastor, já me orientou na palavra, já fui perdoada pelo Senhor, Ele me perdoou. Aquelas lágrimas, aquele choro naquele momento, foi transformado em alegria. Naquele momento, eu disse assim para ela, vai para o culto, vai tomar ceia.
Aí foi que ela abriu o olho, ela não entendia isso. Como é que eu não posso participar da ceia? Por que não? Porque eu pequei, eu tô grávida. Certo, você pecou, está grávida. Você não já reconheceu aqui seu erro? Não já sabe as consequências que você vai ter? A tragédia desse erro, dessa pisada feia na bola? Não já confessou? Não já recebeu o perdão de Deus? Agora eu vou te orientar. Você vai para a ceia, porque você já avaliou o seu coração, já examinou a si mesmo. Participa da ceia, porque a partir de agora você vai receber mais orientações da palavra, para continuar firme nos caminhos do Senhor. Mas é assim, pastor? A Bíblia não está dizendo? Você não leu aqui, se confessar o seu pecado, Deus é o quê? Eu vou te condenar? A Bíblia não está dizendo? Ah, pastor, porque eu vim de uma igreja que isso era motivo de exclusão. Eu falei, é motivo de exclusão sim, desde que a pessoa não reconheça, mas tem um processo. Se orienta, como eu estou fazendo com você aqui agora. Se você se mostrasse dura, a Bíblia me ensina o quê? Vai com 2 testemunhas. Se ainda assim você se mostrasse dura, tem um terceiro passo, leva o caso para a igreja. Se ainda assim você se mostrasse dura, aí sim, exclusão. É o que a Bíblia ensina. Você confessou seu pecado aqui, minha filha. Você está perdoada em nome de Jesus. Dei um abraço nela, ela subiu o Senhor. É meio loucura para os líderes religiosos. É meio loucura para os fariseus que não entendem o perdão de Deus. Eu fico imaginando se hoje, você que pecou a semana inteira aí, você pediu perdão a Deus, você confessou seu pecado, se Deus cruzasse os braços para você e dissesse assim, eu te perdoo, mas eu não quero comunhão com você. Eu não quero, nem fale comigo, porque você pisou na bola. Não quero comunhão. Deus faz isso? E por que é que nós negamos perdão? Por que é que nós apontamos? Por que é que nós criticamos? Como crentes que somos, o nosso guia para essa vida cotidiana está aqui, ó. 1 João capítulo 2. Abra lá sua Bíblia, 1 João capítulo 2. Primeira João capítulo 2. Versículos 5 e 6. Você pode ler se você encontrou. Você disse que está nele? Ande como ele. Te ofenderam, te caluniaram? Perdoa, como ele fez. Claro, vão dar um tapa na sua cara, ninguém vai fazer isso, mas der um tapa na sua cara, segure a mão, você não é bobo, não é otário. Segura a mão, peraí, você não vai bater na minha cara não. Ah, porque a Bíblia ensinou que você tem que dar o outro lado também. Pera lá, é assim que a Bíblia ensina? Cuidado com as interpretações, nós não somos bobos. Mas a essência do perdão, ela é divina. Ela é divina e ela é transmitida para mim e para você. Porque a Bíblia ensina a perdoarmos como Jesus perdoou. Não estou falando dos deboches e das piadinhas que muitos fazem por aí. Ah, eu sei que ele é bobo, é otário, eu vou ficar pisando no pé dele. Ele aprendeu que a Bíblia ensina a perdoar não sei quantas vezes. Aí vai pegar embaixo. Peraí, você está me tirando como otário? Sou otário não. Eu sou crente, mas eu não sou abestalhado não. Assim como Jesus também não era. Ele não era. Quando ele ensinou sobre o perdão. Apesar das pessoas terem isso na vida dos crentes. Mas a essência do perdão, ela foi dada para nós. Como é que isso deve nos impactar? Colossenses capítulo 3. Volte um pouco aí para Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Olha a ideia aí que foi colocada, porque muitas vezes a gente vai até querer afastar. Mas olha a ideia aí quando a gente entra no relacionamento conjugal, que não tem como afastar. Olha aí, Colossenses 3, versículo 13.
Pronto, estamos nos passos de Cristo. Assim como Ele me perdoou e outra, me perdoa todos os dias, eu tenho que perdoar também. É mandamento, é uma questão de vontade. E quando você não cumpre a vontade de Deus, você está pecando. Irmãos, a base para sermos perdoadores não é a maneira como somos tratados pelos outros, não. Não é porque fulano me tratou dessa forma que eu vou tratar com ele da forma que eu acho melhor. Não. A base para sermos perdoadores é a maneira como Cristo nos perdoou. Se eu lembro de como Ele fez e como Ele fez e por que Ele fez, eu tenho que fazer o mesmo. Imagine todos os dias Jesus nos perdoando. Todos os dias mantemos comunhão com Deus quando confessamos os nossos pecados. Todos os dias. Ele nos suporta. Temos que suportar os nossos irmãos, temos que perdoar os nossos irmãos. Sabe qual é a razão forte para que venhamos perdoar como Jesus? É que queremos ser perdoados. Você pecou essa semana aí. Você não quis ser perdoado? É bom demais, né? Poxa, eu pequei, vou recorrer logo ao Senhor. É bom demais. Ele vai me perdoar, eu pequei, eu reconheço aqui, Senhor. Reconheço, pequei. Aí quando chega o outro, que solicita o perdão, você não perdoa. Quando eu entendo que todos os dias eu quero ser perdoado, todos os dias eu preciso ser perdoado, eu vou sair por aquela porta entendendo que eu tenho que perdoar. Mesmo que o meu coração grite, mesmo que o meu coração diga, não, você foi chamado disso. Você foi injustiçado. Seu coração vai gritar. Mas você tem que lembrar todos os dias, eu tenho e eu quero ser perdoado por Jesus, por que é que eu não vou perdoar essa pessoa? É que você chegou agora, Dedé. Eu falei no começo. O que o outro faz é problema do outro. O importante é o que nós fazemos. O meu padrão de perdão é Cristo. Eu tenho que perdoar como Ele perdoou. Não importa o que as outras pessoas vão fazer, porque se eu olho para o que as pessoas fazem, eu vou colocar um padrão até limitar o meu perdão. Porque eu vou perdoar de acordo com a atitude da outra pessoa. Ah, mas eu julgo que aquela pessoa está agindo dessa forma, então será que valeu a pena mesmo eu perdoar? Então o nosso padrão é Cristo. Assim como Ele me perdoou, eu tenho que fazer o mesmo. O que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai pensar, deixa lá com ela. O mais importante é o meu coração. Eu tenho que perdoar. Fazer a minha parte. Porque se eu ficar dependendo da parte do outro, eu não vou perdoar em ninguém. Não vou perdoar ninguém. E a base para o perdão é entender que eu preciso ser perdoado todos os dias. Se eu esquecer que um dia sequer, eu não precise do perdão de Deus, eu terei um problema terrível na minha vida. Eu não vou conseguir perdoar ninguém. Eu não posso esquecer que eu preciso do perdão de Deus. Para terminar, Jesus, eu gosto muito dessa história que o Senhor contou, lá em Mateus 18. Essa história, essa parábola, ela é muito forte, como toda a parábola do Senhor, como toda história que Jesus contou. Mateus capítulo 18. Eu já falei sobre isso aqui, falei no autoconfrontação, é sempre bom a gente relembrar essas coisas, porque senão vamos ficar dizendo que temos desculpas para não perdoar, que não estamos preparados. Mas olha só, olha o título que tem na sua Bíblia, isso não é inspirado não, viu? Mas é um título só para facilitar. O maior? No reino dos céus. A minha é um pouco conservadora, a minha diz assim, ó. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Aí a partir do 21, Pedro aproxima, Lucas 18 a partir do 21. Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Olha que Pedro ousado, já dá a resposta. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não Pedro,
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Fique com o dedo aqui, não desmarque não, mas vá para Lucas 17. Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, fique com o dedo aí que você vai voltar. Mas olha, Lucas 17, 3 e 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Opa, que delícia, olha só. Ele pecou, você é bobo? Não. Ele pecou contra você, o que é que você faz? Repreende ele. Se ele se arrepender, ganhou seu irmão. Olha só. Continue. Ai, Senhor, então aumenta a nossa fé aí, viu? Tá brabo. Peraí, 7 vezes no dia? No dia. No dia. Perdoa ele. Aí no final desse contexto, Jesus diz assim, ó. Vocês se considerem inúteis, viu? Porque se mesmo assim vocês perdoarem no dia 7 vezes, vocês não fizeram mais do que a obrigação. Perdoa 7 vezes no dia. E nem se orgulhe disso. Ah, eu sou uma pessoa humilde e perdoo. Se 7 vezes no dia você perdoou, não fez mais do que sua obrigação. Volte lá para Mateus 18. Diga, Job. Agora tem um detalhe do versículo aí. Sim. Que diz que se ele vier ter contigo. Sim. Né? Ou seja, muitas pessoas que foram ofendidas ou receberam algum tipo, sei lá, algum tipo de injúria, ela tem um costume de ir até a pessoa que cometeu o pecado contra ela para tirar satisfação. Lembra que a Bíblia também fala assim, ó, se teu irmão tiver algo contra ti, vai o quê? Vai até ele. Se ele tiver algo contra você, vai até ele. Então, Os dois. É uma via de mão dupla. Tanto ele, o ofensor, deve chegar até você e você perdoar, como ele, ofendendo você, ficar na dele, é sua obrigação ir até ele também. É o que a Bíblia ensina. Mas volte lá, para Mateus 18. Por isso, olha só. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia o quê? Tem alguma Bíblia convertida aí? Me diga aí em quilos. Quanto era que ele devia? Na quarta-feira teve um rapaz aqui vestido de Argentina, ele estava com a Bíblia toda já. Quanto? 10 mil talentos, sabe o que é que significa? Aproximadamente 174 toneladas, ou de ouro ou de prata. 174 toneladas. Aí alguns escritores, alguns teólogos dizem assim, ó, é impossível que essa história tenha sido uma história real, porque ninguém tinha tanto ouro naquele tempo. É impossível. Aí esse teólogo que colocou isso esqueceu que isso aqui é uma parábola. O que é uma parábola? Uma história fictícia para ilustrar uma verdade. Esse teólogo se esqueceu disso. O que é que Jesus está ensinando aqui? Aquele rapaz devia horrores. E ele deu esse exemplo aqui, 174 toneladas. Não tendo esse rapaz, versículo 25, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher, e os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. A pergunta é, foi justo a atitude do rei? Era justa com aquele escravo? Era, ele estava devendo. Vai me pagar, meu filho, vai pagar. Só que algo acontece. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele pediu paciência. Ele não pediu perdão da dívida, ele disse, só quero paciência, eu vou te pagar 174 toneladas, eu vou te pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, fez o quê? Ai, sabe de uma? Eu não vou só ter paciência, não. Paga não. Esqueça. Afinal de contas, o que são 174 toneladas de ouro? Nada não, filho, vai embora. Vai lá, vai curtir sua família, vai curtir sua esposa, está perdoado. Você se arrependeu, coração contrito, vai lá.
Saindo, porém, olha só. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. 100 dias de trabalho. Salário mínimo hoje, quanto é que está? 678. 22 reais por dia, 100 dias de trabalho. 22 reais por dia. Dormiu alguma coisinha quebrada aí? Para aquele que devia toneladas de ouro. Eita, tenho algo para receber aí. Tenho 2.000 e pouco para receber. É agora. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários e agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me, pode me pagar o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Mas um que também queria pagar, só pediu paciência. Só pediu paciência. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida astronômica, porque você me suplicou. Não devia você fazer a mesma coisa com aquele? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Agora, lembra que a parábola é uma história fictícia para ilustrar uma verdade? Olha a verdade aí, ó. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se do coração, não da boca, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Andar nos passos de Jesus é moleza para quem quer pisar fora das pegadas dele. Mas quem quer perdoar como Jesus perdoou, requer preparo. E eu não tenho dúvidas. Você que está aqui nessa manhã, mas vai sair daqui, já está preparado para perdoar. Está preparadíssimo. Você só não perdoa se você não quiser. Teu marido, tua esposa, teu filho, teu chefe, alguém te ofendeu? Você ainda não perdoou? Chega para essa pessoa logo, imediatamente diz: olha, eu te perdoo. Também peça perdão. Mesmo que você pense que ela não vai te perdoar, lembre-se, você não tem que se preocupar com a outra, se ela vai agir de tal forma. É você, vai lá, pede perdão também. Diz: me perdoa, e perdoe também. Porque Deus te perdoa todos os dias. Todos os dias, e quando você reconhece quem você é, necessitado do perdão de Deus, e o Deus que te perdoa todos os dias, você não vai ter dificuldade de perdoar o pecado que seja na sua vida. Obrigado, Santo Deus, amado Pai. Nós sabemos e reconhecemos que seguir os seus passos não é fácil, Senhor. Mas graças te damos porque nós temos um poder sobrenatural que é do Teu Espírito Santo habitando em nós, que nos capacita a perdoar os nossos irmãos. Nós necessitamos todos os dias, Senhor, do Teu perdão. Quem somos nós para não perdoar? Mas também te pedimos misericórdia, Senhor, por aqueles que acham que podem viver de qualquer forma, Senhor. Porque o Senhor é um Deus perdoador. Tem misericórdia porque essa pessoa não te conhece, Senhor. Se ela te conhecesse verdadeiramente, ela se esforçaria dia após dia para não pecar, mesmo sabendo que é pecadora. Mas quando solicitar o seu perdão, será atendido ou atendida. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, porque um evangelho fraco e barato tem sido apresentado no meio do teu povo, causando uma dureza de coração terrível, Senhor. Mas nós sabemos que aquele que perseverar até o fim, Senhor, será salvo. Nós te agradecemos e nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.